O hardware de um computador corresponde aos seus componentes físicos. Mais uma vez, hardware é a parte física, é tudo aquilo que a gente pode pegar que tenha conectividade com o computador. Aí ele diz: a seguir, escolha qual das alternativas é verdadeira a respeito desses componentes. 1 minuto. Quem souber me responda essa questão aí. Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Hardware é composto dos programas ou aplicativos utilizados pelo usuário na execução de tarefas com o computador. Os registradores e a memória cache L1 são memórias voláteis do tipo SRAM. São exemplos de dispositivos de hardware, disco rígido, placa-mãe, sistema operacional Windows 10. A CPU é responsável exclusivamente pelo processo gráfico em um computador. O barramento PCI Express é responsável pela comunicação entre o computador e periféricos lentos, a exemplo de pendrive, impressora e teclado. Quem souber pode falar. Alternativa B. Alternativa B. Alternativa B. Mais alguém? Ó, para vocês. Letra E. Letra E. Certo, vamos lá. Para vocês entenderem, pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar de SRAM, certo? De memória RAM e que são voláteis, vocês encerram a questão, beleza? Ele diz aí, a letra B, ó, os registradores e a memória cache L1, mesmo que você não saiba o que é memória cache L1, mas ele diz assim, ó, são memórias voláteis do tipo SRAM, Random Access Memory, ou seja, toda memória RAM é caracterizada como volátil, ou seja, quando o computador perde a energia, os dados são perdidos, tá ok? A memória RAM, belezinha? Deu para entender? Que a letra B é a alternativa correta? Tranquilo. Por mim, eu não sei vocês que vão dizer. Por mim, eu só debateria hoje, como a gente tá aí, bem dizer, 4 dias dessa prova, a gente só debateria as questões corretas, porque se eu puxar muito da errada, possa ser que no dia da prova você se confunda, se cair, né? Quer dizer, que vai cair muita coisa correlacionada. Então eu acho por bem, nesse período que a gente está, no início não, vocês tinham que conhecer o sistema. Mas agora, o bom é a gente debater o porquê da resposta correta e esquecer as erradas. Concorda Explica aí comigo? de novo, eu não entendi não, por favor. Qual? Essa primeira. Não entendeu o quê? Essa Porque, parte não é hardware, porque tá falando de memória. não, a memória RAM, ele é um hardware. No caso, memória RAM é um hardware. E isso é um pente de memória. Ele é um dispositivo que você Agora pega. sim. Agora eu entendi. Entendeu? Uhum. Existe o HD, você sabe que o HD também é físico, né? Você pega no HD. Não é isso? O HD e o SSD. Do mesmo jeito é a memória SRAM. Ele é um pente de memória que você pega. Ah, Beleza? pra mim que era tudo. Virtual. Era tudo virtual. Não. Essa parte aí. Não. Agora quando fala assim, memória cache no navegador, aí é virtual.
Agora eu entendi. No navegador, tá certo? Mas aí como ele tá falando aí, ó, de SRAM, SRAM é... Isso aí tá relacionado a hardware. Beleza? Tá certo. Beleza. Vamos aí, número 2. Tem a ver com Excel essa daí, viu? Uma planilha eletrônica é um tipo de aplicativo que auxilia o usuário na realização de cálculos aplicados a diversas áreas. Em relação à planilha eletrônica, Microsoft Excel 2016, considere o conjunto de dados A, 8, 5, 6, 9, 12, 1 e 11, cujos elementos ocupam as células A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1, respectivamente, e assinale a alternativa correta. E aí? O que é que ele quer aí? Ele quer que você calcule a média. Quer dizer, ele quer aí, eu já dei a resposta. Ele quer que você resolva o cálculo e veja qual cálculo traz o resultado correto. Né? Vamos lá. Ó, essa letra A é a alternativa correta. Por quê? Porque se você selecionar os números que vai de A1 até a célula E1, de A1 até E1, você vai ver que o número médio entre A1 e E1 é o número 8. O número médio, certo? E se você for para o Excel, que no dia da prova você não pode, e digitar lá igual média A1, 2 pontos é 1, ele vai retornar o valor 8. Tanto no olhômetro como no Excel, ele vai retornar o valor 8, que é a média entre esses valores, que vai de A1 até E1. Essa letra B é a função média se A1 até G1. De A1 até G1. Se de A1 até G1 for maior que 7, ele vai retornar o valor 11. Aonde, pelo amor de Jesus Cristo? Está dizendo que o valor de A1 até G1 é maior que 7. De A1 até G1. Se você olhar, de A1 até G1, o valor maior é 12 e não 11. Tô catucando aí só para vocês tentarem entender. Doido. A função soma A1 dos pontos G1. Se você somar todos os números de A1 até G1, vai dar quanto? Salvo engano, dá 52 ao invés de 51. Entendeu? Por isso que tá errado. Ok? Aí, por isso que a letra A é a alternativa correta. Deu para entender? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. O item 3. Tô, Vitor. Oi. Volta nessa questão 2 aí. Diga. É pra poder colocar os números em ordem crescente? Não, crescente não. Você Porque não o vai outro tá respeitar bem, a questão de ordem crescente, porque ele está querendo de A1 até 1. Entendeu? Na questão ele pede para colocar em ordem crescente? Porque colocando a Precisaria numeração, colocar em ordem crescente se fosse calcular a mediana. aí o outro ficava bem central no meio, tá ligado? Entendi, mas não. É porque ele quer a média, entendeu? Ele quer retornar a média. Então, se você pegar aí a média de A1 de A1 até 1, o valor médio entre esses valores vai ser 8. O valor médio entre os valores será 8. Isso aí é um golpe de vista. Se você abrir o Excel
e resolver esse cálculo, ele também vai retornar o valor 8. O ruim de prova de Excel é isso. É que você vai ter que, nesse canto aqui, ó, você vai ter que desenhar a tabela, beleza? Você desenha a tabela todinha, coloca A1, B1, C1, D1 e E1. Aí coloca os valores, né? Na sequência. Aí você vai lá. Qual o número médio entre todos esses números? 8. É o número médio que ele quer. Quando eu for editar, eu vou fazer lá no Excel e mando para vocês, dentro do vídeo. Essa questão. Aí se ele colocasse, ao invés de um 8, ao invés de um 8, aí ele colocasse um 7, qual seria o valor médio? Continuaria sendo 7. Agora já se fosse o 5 já ia ser 5,5 valor médio. Certo? Porque olha, 5, 6, 7, 8, 9, quer dizer, 1, 5, 6, 9, aí 8, 11, 12. Então o valor médio aí entre esses números é o valor 8. É a cabeça que é diferente, viu? Então vou tentar justificar ela através da fórmula do Excel. Vou montar a tabela e edito o vídeo e jogo lá para vocês verem. Vamos para a terceira questão. Quando aparecer alguma coisa aí, vocês digam, viu? De encerrar a aula. O Microsoft Office 2016 representa uma ferramenta bastante útil para o dia a dia do usuário do computador. Sobre as afirmações a seguir, relativas a esse aplicativo, assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmações corretas. E aí, bora lá? Manda a resposta para mim. É o Office 2016. Muito fácil essa daí, viu? Alguém tem sugestão? Será que a 1 está correta? Será que o Word 2016 salva em DocX? Salva em DocX. Da versão 10 em diante, todas salvam em DocX. O 2. Ao selecionar a opção controlar alterações, são marcadas apenas as exclusões de texto? Errado. Porque o que ele vai fazer aí? Ele vai realçar, ele vai marcar com aquele marca-texto. Certo? Ele vai utilizar controlar alterações, ele vai usar o marca-texto. E não controlar alterações. Só permite criação de um documento em branco? Não. Você pode criar vários documentos em branco. É só clicar lá no botão que ele cria vários documentos em branco. E a quarta, a ferramenta equação permite inserir fórmulas matemáticas aos documentos? Correto. Nesse caso aí, a 1 e a 4. Alternativa é. Essa daí dava pra ir matando assim, pela... Tipo, essa alternativa 2, tá ligado? A pessoa, como fala apenas ali, o cabo já fica Isso, meio assim. apenas. Bem E observado. e a terceira falou só permite, só. Aí Isso, só permite a criação. Exatamente. dava pra acertar por aí, dá pra marcar mesmo. Exatamente, bem observado. Viu? Alguém tem dúvida nessa questão? Não tendo, vamos para a quarta questão. Essa daqui já é mais
mais aperreada, né? Que fala sobre VPN, fala sobre rede. Mas não é difícil não. Eles assim, com o uso cada vez mais abrangente das redes de computadores, torna-se fundamental a busca por mecanismos que permitam garantir a segurança nessas redes. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Vocês vão ler aí. Já dá para matar umas 3 aí, viu? Só olhando assim dá para você matar 3. Qual seria a alternativa correta? Vamos direto para a questão correta? A varredura em redes. Eu ia pedir um pouquinho de calma aí, mas vai. É que eu vejo todo mundo calado, aí eu acho que ninguém vai. Não, é porque eu tava terminando de ler a questão, eu tava nessa daí, na D. Beleza. Na próxima eu vou ter mais calma. Ó, a varredura em redes é um ataque que consiste em efetuar buscas minuciosas em rede, com o objetivo de identificar computadores ativos e coletar informações sobre esses, tais como serviços disponibilizados e programas instalados. A varredura é só isso. É você realizar uma busca minuciosa através de aplicativos, certo? Que estão no computador. Nós temos o ScanDisk, nós temos o desfragmentador, nós temos o limpeza de disco, que ele serve para isso. Aí quem não conhece, vai ficar perdido, né? Mas eu vou lá saber, eu lembro quais são esses dispositivos de varredura. Veja aí que ele está falando de varreduras em rede, beleza? Estou falando aqui de varreduras no dispositivo, no computador. A questão de varreduras em rede, a gente pode utilizar, pessoal. Você já viu lá aquele Mac Free? A gente vê muito em celular, né? Que ele faz, vamos fazer uma varredura na sua rede. Aí verifica tudo, aí vai pegando os arquivos que não presta, vai pegando lá as janelas que são abertas excessivamente e vão fechando para aumentar a velocidade do dispositivo. Tá certo? A alternativa correta é a letra D, certo? Que diz o seguinte, que é a varredura em rede ou scan, certo? É uma técnica que consiste em efetuar buscas minuciosas em rede, com o objetivo de identificar computadores ativos e coletar informações sobre estes, como, por exemplo, serviços disponibilizados em programas instalados. Neste caso, são programas de antivírus. Os antivírus, eles fazem muito isso aí. Faz a varredura da rede. Belezinha? Falasse que era uma técnica, mas ele tá falando ataque. Eu não entendi muito bem, não. Identificar computadores, coletar informações, tá como? Não entendi a sua observação aí. É que ele tá falando que é um ataque, essa parte de ataque eu não entendi muito bem, não, na varredura de rede, em rede. Não, é porque assim, a questão ele quer dizer o seguinte, quando você, esse sistema ele não vai funcionar de forma automática, não é um firewall, certo? Que quando você conecta um pendrive no seu computador, o firewall vai lá e bloqueia, tá certo? E bloqueia o dispositivo conectado. Aí nesse caso aí, ele diz a varredura em rede é um ataque que consiste em efetuar. Eu não usaria o ataque, seria uma atividade, certo? Seria uma forma que consiste em efetuar uma busca minuciosa. Agora ele quis usar o termo ataque, né? Seria o quê? Quando você toma uma vacina do coronavírus, o que é que a vacina vai fazer? Ela vai atacar, através dos anticorpos da vacina, ela vai atacar o vírus malicioso dentro do seu corpo. Deu para entender agora? Deu.
Quando você namora uma técnica, né, em enfermagem, aí você já junta uma coisa com outra. Na área de saúde é assim. Então é um ataque para garantir a segurança. Vamos dizer que seja mais ou menos isso aí. No termo ataque, beleza? No termo ataque. Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Veja o tempo aí, viu? Quinta questão. O software representa os programas que são executados em um sistema computacional. Considere as afirmativas a seguir sobre o software. Aí lá vai. O sistema operacional. Eu vou ler as questões e vou deixar para você escolher. O sistema operacional Windows 10 é um exemplo de software aplicativo. Um programa em código de máquina consiste de uma sequência de números binários que correspondem às instruções a serem executadas pelo processador. São exemplos de software básico: Linux, Android, PowerPoint. Um compilador é um programa que traz um programa descrito em uma linguagem de alto nível para um programador, para um programa equivalente em código de máquina para um processo. Estão corretas apenas as afirmativas. 2 e 4. 2 e 4. E aí? Por que não é a 1? Porque o Windows 10 é um sistema operacional. Certo. E ele tá falando aplicativo. Ele é um software de gerenciamento. E a 3? Ali o PowerPoint, que não tem nada a ver aí. Não, o que não tem nada a ver é o Linux e o Android. Não é. É. Básico, né? Só o PowerPoint que é básico. O Linux É um aplicativo, é um software de gerenciamento, né? Que é um sistema operacional. E o Android também. Então aí, a 2 e a 4 estão corretas. O item 6. Um sistema de banco de dados. Lembrando, eu já falei para vocês que no edital não pede banco de dados. Mas com a CPCOM, eu deixei para trazer. Eu acho que nessas aulas tudinho, nessas 8 aulas, eu acho que eu trouxe umas 2 provas com banco de dados, né? Porque vai que ele coloque. Mas no edital não pede banco de dados, nem pede números binários. Ô, Vitor, Diga. volta ali na questão ali, só vai me olhar o negócio. Sim, breve, sim. Pronto, isso? Pronto. Então, tá 6. Vejam aí, eu vou ter paciência. Essa tá fácil.
E aí? Tem alguma opção? Essa eu não tenho certeza, não. Mas se fosse pra macaco, eu nunca vi. Eu ia marcar a letra C. Certo. Ó, o NoSQL, ele não faz parte de... O SQL, né? Ele não faz parte de estruturação de banco de dados. O que faz é o NoSQL. A alternativa aí, que é a correta, são exemplos dos tipos de dados que podem ser armazenados em um software de banco de dados. O que é que eu armazeno num banco de dados? Eu armazeno dados de textos, eu armazeno os dados numéricos, números binários, data e hora. Banco de dados. Quando você acessa um site que ele pede lá, preencha o campo a seguir com seus dados pessoais, né? CPF, identidade, data de nascimento. É isso aí que ele quer. Aí onde é que entraria a questão de números binários dentro desse sistema? Dentro desse sistema, quando você envia foto da identidade, CPF, certo? Aí ele vai trabalhar, vai converter aquela imagem em números binários para que a máquina faça a leitura. Ok? Alternativa correta, letra A. Vou trazer mais uma explicaçãozinha mais. Ó, os bancos de dados, eles são servidores físicos, certo? Que eles vão permitir registrar diversas informações, que são esses exemplos aí que eu acabei de dizer, né? Que está na questão. São dados pessoais do cliente, tais como o nome completo, o endereço, data de nascimento, CPF, RG, entre outros itens que fazem parte desse banco de dados. Que essa é uma questão que não é de nível médio, isso aí é de nível superior. Eu digo que eu estou estudando isso aí. Vamos para a próxima. Depois eu vou dizer de onde foi essa prova. Que Deus permita que não caia uma dessa. Assim, eu digo que Deus permita que não caia para vocês, né? Porque para mim tá mais fácil. Ó, sétima questão. Em redes de computadores existem dois modelos importantes em sua arquitetura de rede: o OSI, o TCP/IP. Dadas as afirmações a seguir sobre redes de computadores, assinale a alternativa correta. E aí, qual eu marcaria? Se eu não conheço o termo e nem o conceito, eu vou na questão da eliminação. Mas qual que eu iria eliminar dentre isso aí? Veja que ele está pedindo esse sistema de OSI, que é o Open System Interconnection, e o TCP/IP. Dadas as afirmações a seguir sobre redes de computadores, assinale a alternativa correta. Qual seria a alternativa correta aí? Será que era a letra A? Que fala que o modelo de referência do OSI é a camada física responsável pela estruturação de hardware, ou seja, transmissão. Ó, Open System. Sistema aberto. Não é um hardware, beleza? Isso aí é um Batata sistema. Hã? Em redes de computadores existem dois modelos importantes em sua arquitetura de OSI: TCP/IP. Dadas as informações a seguir sobre as redes de computadores, assinale a alternativa correta. O modelo de referência OSI, chamada
A camada física é responsável pela estruturação de hardware, ou seja, a transmissão de bits por canal de comunicação. Essa transmissão deve garantir que quando um lado enviar um bit, o outro lado deve receber um bit zero. Não, tá errado. Se ele enviar um bit, tem que receber um byte. Exatamente. Se ele não receber. É. Boa observação aí. E outra, isso aí não é arquitetura de hardware, viu? Isso aí é arquitetura de software, que ele é um sistema. Tá entendendo? Ele tá dizendo aí, ó. Camada física é responsável pela estruturação de hardware. Nada disso. Tem nada a ver de hardware aí não. Aí é um sistema, aí é de software. Tá beleza? Outra observação aí que seja feita. Tá ok? Aí qual seria a correta? A arquitetura TCP/IP corresponde a um conjunto de protocolos de comunicação entre os computadores em rede, que se caracteriza pela definição de um modelo padrão de camadas para implementação na arquitetura de rede. Vocês lembram que a gente debateu um pouco sobre a questão de TCP/IP, que é Transmission Control Protocol, ou seja, protocolo protocolo de controle de transmissão. Tá certo? Ele vai trabalhar com isso, com o vai e vem das informações. Tá ok? Uma comunicação entre os computadores na rede. A alternativa correta é a letra B. É uma questão cansativa. Você vai lá, lê. Agora ele traz exatamente o que é o TCP/IP. Comunicação entre computadores em rede. Tem a ver com TCP/IP. Oitava questão. O sistema operacional é responsável por fazer a interface entre o usuário e o hardware, ou seja, a ligação entre o usuário e o hardware. Dadas as afirmações a seguir sobre os sistemas operacionais ou sistema operacional, assinale a alternativa correta. Analisem aí e dê suas sugestões. Essa daí é bem fácil. Que letra? Fiquei em dúvida entre a C e D. Não, a D você descarta. Por quê? Os programas eles funcionam de forma harmônica. Quando você abre, beleza? Você abre um programa, aí abre outro, e abre outro, e abre outro, outro. Eles não vão abrir simultaneamente? Não é isso? Ele está dizendo, porém não consegue evitar que dois programas acessem simultaneamente a mesma área da memória. Lógico que sim. Deu para entender? Deu. Então seria qual? Letra C. C, apoio. São funções de um sistema operacional, gerenciamento de memória, gerenciamento de processos e gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Morreu. É isso que ele faz. Antigamente,
no Windows 3.11, no Windows XP, no Windows 7, quando você conectava um mouse, você tinha que baixar um drive, que é um programa, instalar no computador para que o computador, o sistema operacional se comunicasse com o mouse e ele instalasse. Hoje em dia não, você conecta, aparece só uma lupazinha mexendo embaixo, pedindo para você esperar um pouco para ele conectar. Pronto. Antigamente era mais complicado para você efetuar essa instalação. Mas o software, quer dizer, mas o sistema operacional, ele permite tudo isso. Tudo isso aí é função do sistema operacional. A nona questão, ele diz: navegadores web são programas que permitem ao usuário localizar, acessar e exibir páginas da web. Sobre esses navegadores, assinale a alternativa correta. Vejam aí. Você já mata E. Você já mata A. Descarta, né? A e a E. Que o Firefox é um navegador não da Microsoft, mas sim do Linux. O Firefox é do Linux. E Safari não é produzido para Android, viu? É só para... É produzido para Android, incluindo como browser padrão para o sistema operacional macOS X. E aí? Não é AB por quê? Porque o URL ele se refere ao endereço de rede e não de website. Por que não é AC? Porque o web ele exibe em seu computador os dispositivos móveis web, tá certo? Imagens, vídeos são transformados em web, não tem nada a ver com isso aí. Um navegador web obtém informações da web e as transfere usando o protocolo SMTP, é o que ele está dizendo. Mas não é, certo? O navegador web obtém informações de outra parte da web e exibe em seu computador ou dispositivo móvel. As informações são transferidas usando um protocolo de transferência de hipertexto e não o que ele falou lá em cima. Aí a A e a E também não é, sobrou a alternativa D de dado. Que os navegadores web são usados principalmente para exibir e acessar sites da web, bem como outros conteúdos criados em linguagem de hipertexto, que é o HTML e XML. Essa daí vocês conseguem responder. Nuvem. Essa questão está fácil demais.
caiu na aula passada. Essa daí. Considere as afirmativas a seguir que abordam Cloud Computer, conhecida também como computação em nuvem. Desce mais a questão aí, Vitor. Alternativa é, Vitor. Exatamente. Alternativa é. Por que a alternativa é? Ele traz exatamente aquilo que a gente veio mastigando no decorrer do tempo. A computação em nuvem é a entrega de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento de banco de dados, rede, software, análise de inteligência pela internet, para oferecer inovação de forma mais rápida, com recursos flexíveis, economia e escalabilidade. Ou seja, ela foi criada para quê? Para reduzir gastos, despesas. Aí, a 2. Com relação à segurança, o uso da computação em nuvem não oferece nenhum risco para as empresas. Vocês estão vendo aí? Aí, a maioria dos serviços de computação em nuvem é fornecida auto atendimento sob demanda. Portanto, até mesmo grandes quantidades de recursos de computação podem ser provisionados em minutos. Normalmente com apenas alguns cliques sobre o mouse, dando à empresa muita flexibilidade e alívio à expressão do planejamento da capacidade. Aí, IaaS, certo? Em inglês, infraestrutura de serviço, fornece aos usuários a capacidade de provisionar, meu amigo, estou com a vista que é só a graça. Processamento, armazenamento e conectividade de rede sob demanda. Alternativa correta, a letra E. E assim a gente finaliza. O que vocês tiverem de dúvida sobre questões, sobre conteúdo, vocês podem mandar para mim. Eu demoro um pouquinho a responder porque o meu dia a dia é super atarefado, certo? Mas eu respondo, tá ok? Desde já eu agradeço a vocês pela confiança e credibilidade de ter confiado esse período, né, de aulas na parte de informática. A partir de janeiro a gente vai estar com a sede, que vai ser ali por trás da Câmara dos Vereadores, em cima da Igreja Batista, onde era o 7 de setembro, salas 1 e 2 no primeiro andar. E o que precisarem de mim até sábado acerca de informática, alguma questão, mandem para mim que eu tiro todas as dúvidas, tá ok? Deus abençoe vocês. Ô, Vitor, Diga. tem gente aí perguntando onde foi a prova. Sim, essa daí é de Cacimba de Dentro. Molinha, viu? Cacimba de dentro, Ana Paula.
Cacimba de dentro, viu? Ô provinha agoniada essa daí. Isso foi superior, Felipe? E superior o quê? É médio, meu amigo, essa daí. Ah, Todas que eu passei pra vocês é nível médio, não é superior não. não, porque tu tinha falado naquela hora que a questão era de superior, por isso aqui Não, mas a questão em si, porque eu levei para os meus professores e eles mesmos disseram, eu disse, Vitor, isso aqui não é questão de nível médio não, meu amigo. Tô ligado. Isso é questão Mas de nível a- superior. Agora Tá. sim, nem adianta a gente querer questionar com a banca, porque eles têm Ele não tem noção, não. hã? A verdade é que eles não têm noção Não, do tem que não, tem é não. uma prova de ensino médio, não. Tem não. Essa prova de cacimba de dentro e a de areia e a areal, se você vê as questões, meu amigo, é de nível superior, não tem condição não. Veja aí que ele engasga, ele traz informações que nós no nosso dia a dia, né, da linguagem mesmo de informática, a gente não vê isso. Até quem está fazendo superior assim, se bate com uma questão dessa, sente uma certa dificuldade, certo? Mas eu espero que não seja essa daí. Eu espero que seja a que a gente viu na aula passada. A que a gente viu na aula passada, como eu falei para vocês, o edital tá idêntico ao edital de Alagoa Nova, idêntico. Então vocês vão lá, revisem aquela aula, vejam o material e o que tiver de dúvida vocês podem me chamar e vai dar tudo certo. Desejo a vocês boa sorte, que Deus abra a mente de vocês, não fiquem nervosos, tá certo? Porque se não for dessa vez, a sua vez, a nossa vez vai chegar e que seja feita a vontade de Deus. Tá bom? Até domingo, se Deus quiser. Vou ver vocês lá na UEPB.